Olá, enfermeira! Olá, enfermeiro! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a Mirela Batista, coach e mentora de enfermeiros. E hoje eu tô aqui para falar um pouco para você sobre maturidade profissional. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre perfil comportamental e estilos de liderança. Se você ainda não assistiu, depois dê uma olhada na minha playlist. Mas vamos seguir. Então, quando a gente pensa, em como usar os nossos mais variados estilos de liderança, é extremamente importante que você reconheça qual é o nível de maturidade profissional da sua equipe. Então, nós podemos dividir esse nível de maturidade profissional em 4 subníveis. Então, seria maturidade 1, 2, 3 e 4, que a gente também pode chamar de M1, M2, M3 e M4. Então, vamos lá para o M1, que é a maturidade nível 1. O profissional que se encontra neste nível é aquele profissional recém-formado, recém-chegado à instituição, recém-admitido, ou até mesmo aquele profissional que já fazia parte do quadro de colaboradores, porém ele foi recém-promovido ou recém-realocado numa nova vaga, exercendo uma atividade que para ele até então é uma novidade. Então, neste caso, é o profissional nível 1. Que, se a gente fosse comparar, a uma criança, seria aquele bebê de colo. Aquela criança que precisa de uma supervisão e uma orientação constante. Então, vai pensando na sua equipe, quem tá ali dentro da sua equipe, porque dentro de uma única equipe, nós podemos ter vários níveis de maturidade profissional. Esse profissional, ele precisa que o seu líder, ele tenha mais uma ação participativa, ele esteja ali mais presente no dia a dia, direcionando quais são as atividades necessárias para serem desempenhadas e conduzindo a sua realização. É um tipo de colaborador que ele não pode ser solto, porque ele ainda não sabe ao certo o que é esperado dele, ele precisa de fato ser conduzido, ok? O segundo nível, que a gente pode chamar de M2, é aquele colaborador que já tem um pouquinho de experiência, começa a reconhecer o seu processo de trabalho, começa a reconhecer quais são as suas demandas, começa a ter um pouco mais de informação. Comparado a uma criança, é aquela criança que começou a andar. Já dá os primeiros passos sozinha, consegue segurar a mamadeira, consegue começar a pensar ali em comer sozinha, tá começando. Esse profissional, ele ainda precisa de uma supervisão constante, ele ainda precisa de um direcionamento. Mas o líder já começa a perceber que ele está caminhando com as próprias pernas. Então é aquele profissional que o líder, ele ainda precisa ser mais presente, mais próximo, mas ele já consegue começar a dar uma certa distância, ok? O profissional de nível 3 de maturidade, ou M3, é aquele profissional que ele já tem um conhecimento amplo, já tem uma experiência boa, já sabe o que é esperado dele, e ele só precisa de um líder, de um acompanhante, de um supervisor que esteja ali para fazer um contraponto, para ele entregar as tarefas. Ele consegue fazer parte do processo de tomada de decisão, ele consegue contribuir para que aquilo seja realizado da melhor forma. Comparado a uma criança, seria aquela criança de uns 9 anos, 8, 9 anos, que o pai e a mãe já deixam na praia, tá ali na praia, na beira da praia, e a criança vai no mar sozinha, e o pai e a mãe ficam olhando. Sabe ali que tem um risco, sabe que tem algo que possa acontecer, mas está ali confiando que vai ser a melhor coisa, que vai dar tudo certo. Já o nível 4 de maturidade, ou M4, é aquele profissional que já conhece as suas demandas, já sabe o que é esperado dele, já sabe como agir, e ele necessita muito, muito menos de uma liderança por perto. Ele sabe que ele tem um líder, ele respeita essa hierarquia, mas ele vai seguir o fluxo. E ele vai trabalhar muito bem, já sabendo tudo o que é esperado. Como uma criança já não seria mais uma criança, já tá ali entrando na fase do finalizando a adolescência para o jovem adulto. É aquele que consegue fazer tudo sozinho. Então, quando a gente pensa, nos níveis de maturidade atrelado aos estilos de liderança, pensando naqueles 3 estilos básicos que a gente já falou anteriormente,
da liderança autocrática, democrática e a liberal, se a gente pensar num profissional nível 1 e nível 2, que são aqueles que requerem um pouco mais de condução, um pouco mais de liderança, de acompanhamento e de supervisão, esses profissionais eles precisam de um líder mais assertivo, mais presente. Então vai funcionar bem com esse profissional uma liderança mais autocrática. Do nível 2, o M2 para o M3, funciona bem uma liderança democrática. Porque essa pessoa ela já começa a participar do processo, ela já consegue contribuir com sugestões. O papel dele ali já se torna mais leve, uma coisa que a relação entre líder e liderado, ela fica mais tranquila. Faz sentido isso para você? E aí, o democrático vai funcionar super bem. Já o nível 4 de maturidade, que é aquele funcionário, aquele colaborador que já sabe o seu papel dentro do processo de trabalho, uma liderança liberal funciona tranquilamente. Porque o líder ele vai conduzir dizendo, eu preciso de tal coisa. E o liderado ele vai assumir a sua responsabilidade e ele vai entregar o resultado necessário. Então é muito importante ter esse contraponto entre a maturidade profissional e o estilo de liderança que vai ser adotado, né? É claro que a gente vai avaliar na liderança situacional também o momento, a situação, o que está acontecendo, quais são as variáveis envolvidas. Mas quando eu reconheço a maturidade da minha equipe, eu reconheço qual é o estilo que para aquele profissional vai ser mais interessante estar utilizando. E aí, fez sentido para vocês? Agora você consegue avaliar um pouco melhor e se perceber dentro da equipe o seu papel também, porque você também passa por esses níveis de maturidade. E lembrando, né, a criança ela passa aí por uma média do 0 até os 18, 19 anos para se desenvolver no início do jovem adulto. E na vida profissional não precisa ser dessa forma. Existem profissionais que têm uma maturidade desenvolvida muito mais rapidamente. Então vai caber ao líder observar como esse colaborador está indo. Me conta nos comentários se fez sentido para você e como que você está se vendo dentro desse processo e avaliando a sua equipe. Se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer estar contribuindo. E se você chegou até aqui, eu agradeço muito por você ter ficado comigo nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, aciona o sininho para que você receba as notificações de quando outros vídeos forem postados. E se fizer sentido, compartilha com a sua rede. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!